Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre educação e design. Será que o design consegue contribuir para a educação? Pois bem, vamos bater um papo nesse episódio exatamente sobre isso. Para somar com a gente, convidei um cara que é doutor em design, atua como Product Design Leader na Sicredi e professor de design na ESPM. Salve, salve, Igor Escalante. E aí, Luan, pessoal que está nos escutando aí, é um prazer estar aqui. Esse podcast, esse meio, né, de informação e aculturamento de design assim, é um meio que eu respeito bastante. Já escutei alguns episódios e aí voltei, né, depois desse convite para dar uma olhada quem já passou por aqui, eu fiquei impressionado. Então, ao mesmo tempo que é uma honra muito grande, cara, o convite, eu sei da responsabilidade, né, de manter o nível aqui que tu tem conseguido construir com todo esse pessoal aí na comunidade. Então, espero estar à altura do histórico de papos aí que tu já vem promovendo. Que isso, cara, eu que fico feliz de ter um doutor em design aqui no nosso episódio, pô, é muito legal de aqui no Papo de UX, fico feliz aí de você ter aceito o convite, né, de bate pronto ali, eu convidei, você já aceitou, já marcamos a data rapidão e deu super certo e eu fico super feliz com cada pessoa que passa aqui, tanto eu quanto todos os ouvintes, eu acho que a gente acaba aprendendo bastante, né, eu acho que mais eu do que tô aqui, né, fazendo perguntas, trocando ideia, essas informações aqui, eu acho que eu acabo aprendendo muito com cada convidado que passa aqui, eu tenho certeza que contigo não vai ser diferente. E já quero deixar os recados aí pra galera que tá nos ouvindo. Quem quiser contribuir de alguma forma com a gente aqui no nosso podcast, pode fazer um pix aí pro pix@papodeux.com.br e você vai estar ajudando e fortalecendo aqui o nosso conteúdo que a gente produz. E se você não tem grana e quer contribuir de outra forma, você pode contribuir de forma gratuita dando like. Deixa o seu like aí nas plataformas de podcast que você tá ouvindo, que é de graça. Você só clica aí, não custa nada. Não cai o dedo também, deixar o likezinho aí. Segue a gente se você ainda não segue, para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também pegue o link, compartilha aí com seus amigos, suas amigas pelos grupos de WhatsApp, Telegram, LinkedIn. No LinkedIn, se você compartilhar lá, você pode me marcar, Luan Matheus. E no Instagram também pode marcar a gente lá, que é o @Papo de UX. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E mais uma vez, Igor, obrigado por estar participando aqui com a gente, né, desse episódio. E antes da gente falar um pouquinho aí sobre essa questão da educação, do design, como é que um acaba complementando o outro aí, você como doutor nessa área de design, eu não lembro de ter conversado com alguém por aqui que já tenha sido, que é doutor em design, né, já conversei com outras pessoas que têm doutorado ali, mas que não é exatamente na área de design. Eu acho bem legal, assim, você ter ido por esse caminho. Inclusive, até estou no dia dessa gravação que a gente está fazendo aqui, eu estou no último semestre da faculdade de design e eu, às vezes até penso, será que eu vou por um caminho de fazer mestrado, doutorado ou não? Como que funciona isso? Vou até te fazer depois algumas perguntas relacionadas com isso para eu entender um pouco mais. Mas antes, conta pra gente como é que você começou essa sua carreira em design, o que te motivou a trabalhar com isso, como que foi essa sua jornada até chegar onde você está hoje? Vamos lá, cara, são 20 anos de carreira aí, acho que recém-completados, ou indo para 21, na verdade. E eu comecei, como eu acho, pelo menos pelo histórico que eu tenho, assim, falando com algumas pessoas, comecei pelo meio mais comum, né, que foi pelo desenho. Então, eu sempre desenhei muito, sempre tive incentivo em casa, assim, e sou bastante privilegiado em ter um pai e uma mãe que, apesar de não terem concluído os estudos, assim, mesmo no fundamental, eu sempre fui fomentado a deixar a criatividade vir, assim, né? Então, não tinha aquele rigor de ter que entrar numa área, uma profissão tradicional. Então, sempre pude levar o desenho para frente, assim, junto com a minha vida pessoal, profissional, enfim. Então, essa foi a porta de entrada, né? Eu
obviamente, quando chegou ali, 16, 17 anos, sofri aquela pressão que todos sofremos, né, de ter que escolher uma profissão, escolher uma faculdade para cursar, e fiz algumas tentativas que não foram muito felizes. E aí estou falando de 2 cursos que, mesmo não sendo feliz, né, o resultado me ajudaram a entender o design, que foi a publicidade e as ciências da computação. Junto com o desenho, eu sempre tive essa facilidade de acesso à informática também, então quando chegou esse momento aí, eu tive que... para mim eram 2 caminhos, né? Ou eu iria para o caminho da criatividade, do desenho, ou para computação. Priorizei computação, mas apanhei bastante lá na matemática mais fundamental que eles tinham, e eu já deveria saber disso, nunca fui muito bom em exatas. Aí, bom, tá aí a hora de migrar e botar os 2 pés lá no design. Sempre tive também o privilégio, assim, de consegui estagiar desde o início em boas empresas. Então, meu primeiro estágio foi numa agência de propaganda que é global, a McCann Erickson. E eu lembro que eu falei que eu trabalharia de graça. Assim, eu estava tão sedento para entrar em algum lugar que eu falei isso. Não foram poucas vezes. E, para minha surpresa, eles disseram: não, aqui ninguém trabalha de graça. A gente está falando aí de 2003, 2002. Eu ganhava R$ 600 no estágio, cara. Para mim era uma fortuna, assim. Para qualquer estudante, na verdade, na época, aí, quase 20 anos atrás, era fortuna, então sempre tive esse privilégio. Vou tentar encurtar assim, a história, mas eu continuei trabalhando em agências e com design gráfico, e teve um momento da minha vida que eu senti que eu estava, depois de formado, né, que eu estava virando um designer mais ou menos que parou no tempo, assim. E parar no tempo, a gente está falando de 2 anos aí de formado para estar atuando profissionalmente, né? Foi uma cobrança, acho que até grande demais da minha parte, mas eu estava sentindo assim meio ocioso, meio por fora de algumas discussões no design, e aí resolvi entrar no mestrado para continuar estudando. Eu não tinha ideia de dar aula, não era um objetivo, eu entrei para estudar, ver coisa nova, né? E aí fiz um mestrado em design estratégico, e quando eu estava concluindo, um ex-professor de graduação me chamou para conversar e talvez, né, ver a oportunidade aí para ir para a sala de aula. E foi uma migração que eu fiz muito rápido, então aceitei o convite, fiquei 8 anos em sala de aula, assim, quase que exclusivamente, tá? Mas da mesma forma que no meu período de agência, se eu senti que eu estava ficando defasado, eu senti isso dentro da academia. Então, em 2017, eu comecei a ir para dentro de startup, dentro de incubadora, ainda como pesquisador, assim. E nesse período eu fiz uma outra mudança, que foi voltar com os 2 pés imediatamente assim, para o mercado, né? Então, eu aí fui para dentro de produto digital, comecei a aplicar mais o UX teórico, né, que a gente estuda na faculdade como designer, na prática, em projetos de inovação, de serviço. E aí eu acho, cara, que chego hoje assim com um doutorado que eu fiz nesse meio do caminho, assim, mas num momento de carreira que eu estou curtindo muito, que é poder colocar em prática tudo que a gente vê como teórico, né, num curso superior, e que às vezes demora a se dar conta do quão importante e do valor que tem esse conhecimento de base para a prática, né? Então, mais ou menos esse momento, como tu falaste no início, né? Estou atuando como líder no Sicredi já faz 1 ano, passei por algumas outras startups aí de inovação, de computação de borda, de delivery também, mas estou bem feliz nesse momento trabalhando com um time de design ops numa instituição financeira. E em paralelo, falei do desenho no início, né? Eu voltei para o desenho e agora eu tenho tô lançando uma coleção devagarinho, assim, mais para mim do que para qualquer outra pessoa, para qualquer mercado, enfim, de uma linha de toy art. São personagens que eu desenho, eu modelo e imprimo em casa, né? Então, acho que hoje parte da minha felicidade que eu falei, né, que no meu momento de carreira tá nisso, tá em poder voltar pro craft, né, pro desenho, pra mão na massa, assim, e continuar aprendendo design agora, acho que de um ponto de vista mais prático mesmo. Pô, muito legal, cara, a sua trajetória. E você comentou a respeito de R$ 600 lá em 2002, mais ou menos, que você falou, que realmente era uma fortuna, assim, porque nessa época, mais ou menos, o salário mínimo girava em torno de R$ 150, que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 2005, o salário mínimo era R$ 150. Então, tipo, você devia ganhar ali em 2002 uns 4, 5 salários mínimos, né? Então, como se fosse hoje... estagiária, como se fosse hoje aí uns R$ 6.000, mais ou menos, né? Então, é uma
é uma grana legal, cara. Uma grana bacana mesmo, assim. Começou bem. Fiz bastante, comprei tênis, fiz um monte de besteira, né? Com que a gente, enfim, primeiro salário, primeira remuneração, assim, te dá um pouco mais de autonomia. Ia embora tudo em consumíveis, assim. Ah, mas é normal. Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Uns 22, por aí. Para pegar... Já falei que eu não sou bom em exatas, cara. Faz uma pergunta de surpresa dessa, mas é por aí. Tranquilo, cara. Eu acho que todo mundo acaba sendo impulsionado às vezes, né? Tipo, pô, a gente não tinha grana ali, de repente recebe uma grana legal, quer comprar as coisas que a gente tem vontade, tem desejo. Eu acho que é normal isso aí acontecer, né? A gente faz isso até hoje, mesmo adulto, né? Então, imagina quando a gente é mais jovem, né? Cara, e o design é uma área que te leva a isso, assim, enxergar coisas legais, tu querer ter e poder usar aquilo, inclusive como um token, assim, do teu esforço, né? Para mim foi muito isso, e depois, claro, aprendi a guardar um pouco aí para as emergências da vida também, né? Pô, legal, cara. E hoje, com toda essa bagagem aí, Igor, como é que você vê o papel da educação no desenvolvimento de habilidades de inovações aí relacionadas com o design? Como é que você vê esse cruzamento, né? Tipo, como é que é esse papel, né? Porque você também atua como profissional, que está ali no dia a dia dentro de uma empresa com todos os problemas e dificuldades, e tem bastante bagagem da área acadêmica, que está mais relacionado com essa questão da educação. E a gente sabe que também no dia a dia a prática é bem diferente da teoria, né? Até o pessoal tem a frase que eu gosto, né? Que na prática a teoria é outra, né? Tem essa frase que é bem comum, assim, e que é a realidade, né? Como é que você enxerga tudo isso, esse papel da educação no dia a dia, dessa questão de inovação, que hoje é inovação e tal. As empresas estão cobrando muito disso, né? Inovar. E às vezes nem sabe o que é inovação de fato e fica uma discussão, uma briga e acaba não inovando nada e só vai embora. Cara, esse é um dos assuntos que mais me interessa, assim, como profissional. Inovação, eu acho que junto com experiência, né, como técnico, como termo, assim, talvez seja uma das coisas mais mal utilizadas, como tu bem disse, tá? E eu estudei bastante tempo a relação de design com a inovação, aprendi muita coisa, aprendi a desconfiar de algumas outras que estão postas por aí, mas eu já queria fazer uma indicação, assim, como bom teórico que sou, o que fui, né? Um dos livros que mais me ajudou a entender os limites do design e a relação do design com a inovação foi o Design Driven Innovation, que é a inovação orientada pelo design, do Roberto Verganti. Roberto Verganti é um professor, ele era do Politécnico de Milão, depois acho que foi professor convidado em Harvard, e é um cara que fala de uma abordagem de design que me interessou bastante quando eu descobri esse. Então, o próprio nome do livro já diz do que se trata, né? É como a gente gera inovação, estuda e constrói, né, processos de inovação baseados no design. E tem uma série de premissas assim dessa abordagem. Eu pesquisei, né, cientificamente algumas delas assim, e que eu acho que é interessante compartilhar e entender como, respondendo a tua pergunta, assim, como a educação a educação em design se relaciona com esses temas, né? A primeira coisa que essa abordagem da inovação orientada pelo design promove é uma visão de ecossistema. Promove ou presume, na verdade, né? Ou seja, ela exige de quem entra, de quem quer fazer isso, algumas competências, e uma delas é essa visão de ecossistema. Basicamente, porque na percepção do Verganti, assim, gerar a inovação orientada pelo design requer uma capacidade de entender que atores fazem parte de um ecossistema onde a gente está inserido. Então, dá um exemplo, se eu estou dentro de uma empresa de utilidades domésticas, ou de eletrodomésticos, ou qualquer coisa nesse sentido. Quando eu for gerar uma inovação nesse contexto, a última coisa que eu devo fazer é olhar para o próprio segmento, né? Porque ali já está tudo que já foi feito, não teria por que beber dessa fonte, né? Dessa única fonte. Então, na visão dele, o ideal é estar focado nesse segmento, obviamente, mas poder olhar e conectar um contexto de educação, por exemplo, um contexto de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento em materiais, falando em indústria, né, de design industrial, assim. Então, a ideia é
primeira coisa, né, que eu diria que a educação tem a contribuir nesse sentido é formar designers, ou formar em designers essa capacidade de olhar para o ecossistema. Né? Então, é sair do quadradinho ali, seguro e bem definido, para ampliar horizontes através de um olhar de ecossistema, né, para outros atores. O segundo ponto, e esse para mim é o que mais me instiga, assim, é como a gente consegue antecipar demandas, antecipar dores, que é um ponto, né, que a gente fala muito em produto digital, né, olhar para as dores, mas enfim, como é que a gente consegue antecipar um comportamento de uma massa, né, de pessoas, enfim, antes mesmo daquilo ser transformado numa dor. Então esse é um outro tópico, uma outra premissa da inovação orientada pelo design, é a gente conseguir antecipar oportunidades antes delas serem manifestadas por determinado público, né? E essa abordagem, eu acho ela interessante, Lua, porque ela questiona, e aí que eu falei, né, que eu aprendi algumas polêmicas, ela questiona a ideia do foco na pessoa usuária, porque a ideia do foco na pessoa usuária é estar sempre questionando, ouvindo o que a pessoa quer, o que ela espera, e o Vergante diz que essa abordagem, às vezes, nos coloca numa limitação da própria cultura de quem está respondendo, né? Então, se a pessoa que a gente está ouvindo viveu num contexto muito restrito, a visão de mundo e a visão de dor que ela vai te trazer é daquele contexto restrito. Então, para mim, esse ponto de antecipar comportamentos é uma das coisas mais enriquecedoras e mais, obviamente, difíceis de serem feitas, né? Então tem essa polêmica, inclusive o Norman, uns anos depois que esse livro saiu, ele meio que fez uma retratação, assim, reconhecendo a limitação da abordagem da experiência focada na pessoa usuária como uma abordagem para gerar inovação. Ele entendeu que não existe não, é forte, né? Mas é difícil gerar inovação radical olhando e ouvindo, né, o usuário incondicionalmente, assim. Então, eu acho bem interessante isso, e para mim a educação, fechando a resposta, ela ajuda a formar competências, primeiro, para as pessoas fazerem diferente. Então, tem ali, né, uma série num percurso de educação, assim, uma série de métodos que os designers têm contato durante sua formação. Acho que ela promove também um entendimento histórico contextual, ou seja, se é para fazer diferente, é fundamental que tu entenda o que já foi feito, que já foi testado, experimentado, né, para não inventar a roda novamente. E contextual no sentido de entender, do ponto de vista político, econômico, legal, tecnológico, o que tem disponível para eu fazer o que eu quero fazer dentro do meu contexto de design. Então, eu acho que são esses dois pontos. Como fazer diferente, entendendo o que já foi feito e que contexto a gente está inserido, e também a construção de uma base cultural para, digamos assim, dar base, né, para a pessoa designer ter sua visão de mundo, ou melhor, olhar o mundo de uma outra forma, né, de uma forma mais rica e com mais possibilidades de atuação para além daquilo que a pessoa usuária nos responde. Essa abordagem que você comentou aí a respeito de observar as pessoas, e não só as pessoas, mas o mundo todo, né? O que está acontecendo a todo momento, a todo redor. Eu acredito que tem muito a ver também com a gente observar o que aqueles profissionais que atuam como futuristas, né? Eles estão trazendo de informação, né? Porque aí a gente, igual você falou, conseguir prever o que vai acontecer e antecipar soluções de possíveis problemas que ainda nem existem, mas que vão existir. Então eu acho que é muito disso, né? Não sei se teve pessoas que preveram, assim, de fato, a questão da pandemia, mas se talvez designers tivessem olhado para esses futuristas, pessoas que atuam dentro dessa esfera, olhando para esses tipos de coisas, né? E não de uma forma, às vezes, mitológica, assim, de uma forma baseada em informações, né? Porque por mais que é uma previsão do que algo possa acontecer, é baseado em análise e fatos do que já está acontecendo, né? Então, a gente não acaba trazendo aquele misticismo, não, é baseado em fatos que pode ser que aconteça aquilo, né? É bem provável, baseado nos dados, nas informações, nos números ali, que tal coisa vai acontecer. E aí o designer conseguir trazer soluções inovadoras baseado nisso. Esse tipo de abordagem também que você comentou aí, eu acredito ser bem interessante, bem plausível, né? E que realmente só olhando para um ponto, né? Observando só a pessoa, igual você falou, só no contexto dela, a gente consegue trazer soluções
mais voltados para ela, mas sem prever um futuro, né? E que trazendo essa previsibilidade do que poderia acontecer de problemas, a gente sai na frente, né? E as empresas saem na frente e por isso que vem a palavra, né? Ou essa empresa inovou, tal. Não é que ela inovou, é que ela prevê um possível problema futuro e já antecipou uma solução para aquele possível problema que existia ali. E se a gente olhar por esse tipo de abordagem, então a gente pode descartar que, por exemplo, o Uber foi inovador? Talvez por essa abordagem nem tanto, porque o problema já existia. Ele solucionou algo que já existia, não algo que poderia vir a existir do problema futuro. Perfeito. E aí tem uma coisa que se fala bastante estudando futuros. Eu não gosto do termo futurologia, porque eu acho que vai para essa abordagem mística que tu falou, né? E existem alguns termos assim e abordagens que nos ajudam a estruturar o futuro de uma maneira mais técnica e menos assim de previsão mais nebulosa, assim, né? Então, o caminho que a gente faz para olhar para isso são até através de sinais, né? Então, a gente tem o que a gente chama de sinais fracos, que são aquelas manifestações assim mais, como o próprio nome diz, mais difíceis de serem enxergadas ou que são mais específicas de um período de tempo e que talvez dali um mês, daqui uma semana elas deixam de existir. Tem os sinais fortes, que são aquelas coisas que estão mais, como também o próprio nome diz, mais latentes, né, mais fáceis de serem vistas, e com maior intervenção em como a sociedade se organiza e como as pessoas constroem sua visão de mundo, né? Então, tem várias formas, né, de ler esses dois tipos de sinais e transformar isso em insight para um futuro de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Mas eu acho que esse é um ponto, como tu disse, assim, que a gente está olhando cada vez mais, as empresas estão olhando cada vez mais, e eu acho que poucas enxergam no designer esse rol de competências assim, para fazer esse monitoramento. E talvez não, por conta própria, os designers não tenham condição de fazer isso. Por isso a ideia de visão de ecossistema, né, de chamar para perto atores, papéis que tenham, de fato, aí sim, as competências para olhar esses diferentes sinais. Por isso que é rico, né, olhar dessa forma de construção de uma visão sistêmica em que os atores se organizam para oferecer suas diferentes lentes para um problema que está mais ou menos posto para ser solucionado. Pô, bacana. E como você falou aí, né? Às vezes a gente fica preso na nossa bolha, né? E eu sempre comento aqui nos episódios, em vários, assim, inclusive, sobre a gente tá muito preso a trabalhar com produto digital, né? E eu sempre falo, o design parece que tá se limitando a isso. E não, cara, tem muitas outras possibilidades, sabe? Eu bato nessa tecla, às vezes sou até chato, repetitivo falando sobre isso, mas porque tem, sim, muito campo para se trabalhar fora de produto digital. Mas, assim, muita coisa, cara, muita coisa mesmo. E claro, tá bombando o produto digital, a galera vai para isso, beleza. Só que aí a gente começou a ver que desde 2022 começou a ter várias demissões em massa e tudo, aí a galera começa a ficar preocupada, que eu acho que é aí que a gente deveria estar olhando para essas outras áreas e tentar buscar se inserir nesses outros tipos de mercado. E como você falou, porque aí a gente atuando nesses outros tipos de mercado, a gente começa a ver melhor esse ecossistema, né? A gente sai da nossa bolha, fura a nossa bolha ali e vê essas outras coisas acontecendo. E além desses pontos aí que você já tá comentando, que outras habilidades que você enxerga que as pessoas precisam desenvolver para se tornar designers inovadores ali, para que essas pessoas realmente atinjam isso, essa questão de olhar além desse ecossistema, além dessa previsão do futuro, de que possa acontecer alguma coisa, observando não só as pessoas, mas todo um contexto também de mercado, de economia e de outras coisas que acontecem. Que outras habilidades você enxerga e fala, essas outras habilidades aqui também são importantes, é legal estar estudando, é legal correr atrás disso, porque, novamente, eu acho que a gente está muito preso a produto digital. Eu acho que tem mais coisas relacionadas do design, que eu tenho certeza que você estudou ao longo dessa sua jornada aí, ainda mais como ter feito doutorado e tudo isso em design. Eu acho que tem muita informação que nós estamos se limitando a... Não que
E assim, galera que tá nos ouvindo, não quer dizer que esses cursos livres que tem são ruins, não. Para inserir a gente no mercado como profissional, para estar indo lá, conseguir atuar, conseguir dar os primeiros passos é legal. Mas tem mais coisa além disso. O design não tá limitado a só isso, né? Tem muito mais coisa. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a buscar, a beber dessas informações pra gente ter um arsenal de informações maior e conseguir gerar valor na nossa carreira. Porque senão a gente ficar só no raso, a gente tem que ir mais profundo, cada vez buscar mais informações para que a gente conseguir crescer profissionalmente, né? Perfeito. Eu tenho visto, surpreendentemente, Luan, um aumento bem grande do número de vagas para designers gráficos, que é uma coisa que tinha desaparecido, assim, acho que fora do país, inclusive, estava muito, muito escasso. Eu tenho notado, assim, LinkedIn, falando com alguns colegas que têm empresas, assim, uma volta dessa busca pelo profissional de design mais tradicional, né? Então, acho que veio tanta gente para o produto digital que gerou uma escassez em outras áreas, assim, do design, né? Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que uma competência, né, que na verdade, acho que tanto a universidade quanto o tempo de vida, com a vivência pessoal, assim, gera, que é a adaptabilidade. Então, acho que, como tu muito bem trouxe, assim, a gente está vendo uma outra mudança de mercado, né? Então, é mais ou menos, para usar uma analogia tosca, assim, o caminhão cheio de melancia andando e elas agora se assentando um pouco mais. Estou falando aí das empresas que, de fato, estão consolidadas, das pessoas, dos profissionais que, de fato, também conseguiram entrar na área, assim, e com propriedade, né, para estar fazendo aquilo. Mas essa competência de adaptabilidade, eu acho que garante a pessoa transitar por esses diferentes momentos, né, e por essas mudanças drásticas, assim, que a área passa e que todas as áreas passam, na verdade, né. Tem uma frase que é legal, que fala que a única constância é a mudança. A única certeza que pode ter que as coisas vão mudar. Schumpeter, que é um economista famoso lá de 1930, ele publicou o conceito da destruição criativa, ou destruição criativa, acho que é a tradução, né? Basicamente, ele diz que de tempos em tempos, ondas de mudança, de coisas novas, falando em todos os níveis da sociedade, vêm e derrubam tudo aquilo que está posto, ou que estaria seguro, ou que está firme, né? E aí a gente está falando de profissões, de vagas e posições dentro das empresas também. Então, eu acho que a coisa que a gente tem que buscar como designer, mas como profissional criativo, é a adaptabilidade, tá? E aí eu acho que o ensino formal tem um grande papel nisso também. Eu falo para os meus alunos assim, poxa, vocês querem e brigam, né, por uma posição mais estratégica nas empresas onde vocês passam, mas vocês têm dificuldade de convencer o próprio professor aqui numa sala de aula, que é onde o espaço que a gente tem para experimentar e errar. Né? E tu já quer chegar lá no alto nível, sentar na mesa onde as decisões são tomadas. Então, eu acho que a universidade é esse espaço de experimentar e gerar, assim, por essa experimentação, a capacidade de se adaptar a diferentes contextos da indústria criativa, né? Pô, muito bom, cara. Várias pessoas têm falado, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa questão da adaptabilidade. E um ponto muito bom que você falou sobre isso é que reforça novamente também uma parada que eu sempre falo, que a galera tá cansada de ouvir, sobre invista em soft skills. Invista em habilidades também comportamentais, que eu acredito muito sobre isso, sabe? Sobre a gente não focar apenas em ferramentas, né? A galera foca muito, principalmente para quem tá começando agora. E beleza, quem tá começando agora precisa mesmo saber fazer as coisas no Figma e tal, saber fazer uma pesquisa, tá tudo bem. Você tem que aprender sim sobre isso, mas não só isso, né? Aprenda que outras habilidades são essenciais no nosso dia a dia, porque se só souber fazer uma tela bonita, mas como você falou aí, como professor, as pessoas que estão lá, os alunos, não estão conseguindo nem convencer o professor, como é que você vai convencer os stakeholders, que é muito mais complicado, a pressão é muito maior. Cara, é mercado, tá lidando com dinheiro. Ali, às vezes, o professor, a professora é mais tranquila para poder te ouvir e às vezes até mais
fácil de ser convencido por você e você não consegue, né? Então, busca desenvolver esse tipo de habilidade para quando você chegar no mercado, mesmo que você não souber fazer muito bem ali um layout no Figma, prototipar muito bem, mas você conseguir convencer que está num caminho ali, está se desenvolvendo, beleza, você vai se dar bem aí na sua carreira profissional. Então, eu acho que isso é muito bacana, cara. E você falou aí sobre as questões das mudanças, né? Na sua visão, como que a educação pode ajudar também as empresas, né? Porque você falou sobre a questão de ajudar o profissional ali, né? As habilidades que eles precisam ter, e você comentou aí sobre essa questão da adaptabilidade. Só que o mercado também está mudando muito rápido, e isso também atinge as empresas, porque automaticamente as empresas têm esses profissionais que às vezes não estão conseguindo se adaptar bem e tal. Como é que a educação em design pode chegar até essas empresas, até essas pessoas que atuam nessas empresas, para ajudar elas, né? Porque o mercado, tá muito rápido. A gente viu aí com a pandemia em 2020, teve que mudar tudo a forma da gente atuar. E muito louco porque a gente já tinha as ferramentas, a gente não criou ferramentas novas, só adaptamos as ferramentas que a gente já usava e começou a usar mais, né? Tipo, já tinha internet, já tinha computador, mas ninguém quase fazia live. Era uma vez ou outra ali. Não, aí explodiu de live, explodiu de gente gerar conteúdo, igual o Papo de UX aqui. Por quê, né? Será que a gente estava perdido e tal? E como é que a educação consegue ajudar nesse sentido, né? Como que é a sua visão? Legal, Lu, acho que é um grande questionamento, assim, que é bem tradicional, tá? Eu ia falar antigo, mas tradicional, que é a relação da iniciativa privada, né, do lado das empresas, com a iniciativa pública, do lado do governo, com as universidades, que é o que a gente chama de hélice tripla, né? Isso ainda é um desafio, tá? Eu acho que tem países que fazem muito, muito bem isso tradicionalmente, tipo Estados Unidos, mas a gente tem iniciativas interessantes no Brasil também, né? Acho que não dá para ter síndrome de vira-lata nesse aspecto. Mas eu vejo dois caminhos, assim. O primeiro, eu acredito que os dois lados, né, empresa e universidade, se aproximarem, literalmente assim, se aproximarem. Então, ter pessoas de representantes, né, dos dois lados juntas, discutindo projetos, criando essas parcerias. A gente tem um exemplo interessante aqui no Sul, que é de uma universidade privada, que fez uma parceria com a Dell, e eles estão com um programa de capacitação assim, de alunos de início de curso, alunos de design de início de curso, para entrar na área de tecnologia, seja UX, seja desenvolvimento, o que for, mas eles fizeram um processo seletivo para absorver algumas pessoas dessa instituição para dentro da empresa, literalmente, formar elas e, quem sabe, reter elas depois de formadas também. Então, acho que essa é uma ideia, tá? E a outra, eu acho que também já acontece, que é mais simples, talvez a gente nem tenha se dado conta, reforçar a contratação de pessoas que passaram, né, por alguma instituição de ensino, seja superior, seja técnico, médio, enfim. Então, eu acredito que quanto mais a gente tem pessoas formadas, independente do nível, dentro das empresas, e, obviamente, né, com poder de voz, assim, com um canal aberto com quem contrata, com quem define desenho de vaga, eu acho que a gente começa a ter uma valorização das formações que estão lá fora. Então, pessoas que se formam, entram dentro da empresa, ajudam a definir perfil de vaga, ajudam a entender o que está disponível no mercado em termos de competência e aí ligar uma ponta a outra, né? Então, eu acho que essas são duas formas, uma mais, talvez, imediata, a outra de longo prazo, né? E a gente passou por um momento interessante na indústria, que foi de muita gente que não estava, né, num curso superior formal ter conseguido entrar na área de tecnologia, o que eu acho fantástico, né? Que mostra que essas pessoas conseguiram se apropriar um curto espaço de tempo sem talvez ter pisado numa faculdade e entrar numa área de tecnologia. Eu acho que a gente está voltando, e falo pelo que eu vejo, tá? As empresas estão voltando a olhar e a pedir pessoas que estão, pelo menos, com o superior em andamento, assim, para suas posições. O que deixa claro a minha hipótese, assim, que um dos caminhos para fazer isso é ter as pessoas formadas em qualquer nível, ajudando a definir perfil de vaga dentro das empresas. Como professor, eu acredito que eu sei a resposta que você vai dar. Se eu fizesse uma pergunta assim, para você tem que fazer faculdade para entrar na área? Até por essa sua resposta aí também, eu já
Já imagino que você iria responder, mas aí eu quero ver na sua visão o quão é importante para a pessoa fazer uma faculdade, um mestrado ou até mesmo um doutorado, como você fez, em design, para que ela possa ter sucesso na área, ou até mesmo tipo, a pessoa não precisa ter uma faculdade, igual você falou, ó, várias pessoas, vários profissionais conseguiram entrar no mercado, mas a sua hipótese é que tá voltando isso, né? Que as empresas vão começar e já estão começando a ter essa exigência, né? Ser um pré-requisito que a pessoa tenha feito pelo menos ali uma faculdade ou esteja fazendo ali a sua graduação. E por que disso? Por que que você também enxerga isso e você enxerga essa necessidade de estar atuando? Porque assim, para quem está nos ouvindo, né? Você, apesar de ser professor, você não vai puxar sua sardinha pro seu lado como professor para a área de educação, mas você também atua como um profissional no mercado de trabalho. E você também, como líder ali, sente as dores e necessidades, às vezes, de fazer uma contratação de algum profissional e que às vezes pode estar escasso, não ter aquele profissional que você procura, e às vezes contratar alguém que, mesmo tendo um pré-requisito de estar fazendo uma graduação, você não vai conseguir encontrar e acaba contratando ali. Então, é cenário e cenário. Mas eu quero ouvir a sua visão a respeito disso, né? Porque você tá nas duas vertentes. Você não tá só do lado do professor, da educação, que tem muitas pessoas que seguem essa carreira e só fica ali na parte do ensino, como professor, segue essa carreira e beleza. Mas você tá seguindo essas duas carreiras de forma paralela. Então você tem... de certa forma, você tem um direito à voz nisso, né? Não vai falar assim, pô, mas ele tá falando porque ele é professor só. Ah, não, ele tá falando porque ele não é professor, não sabe como funciona a educação. Não, tem lugar de fala. Você tá nos dois universos ali e consegue trazer a sua percepção a respeito. Não quer dizer que isso é a verdade absoluta, mas a sua percepção daquilo que você acredita é baseado nas informações que você tem e tá tudo bem. Acho que tu identificou muito bem e conseguiu antecipar a minha resposta, mas vou pensar numa outra abordagem, assim, que é... Eu recomendo sempre que quem tiver a oportunidade, a gente sabe das limitações, né, de viver num país como o nosso, e com todo os problemas de acesso à educação, né, para a maior parte da população, mas sempre que possível e disponível, eu recomendo a pessoa fazer. Tá? Eu tenho um caso recente aí de uma pessoa do meu time que estava na dúvida se ia, não ia, e a gente conversando entendeu que valia a pena fazer essa entrada. Assim. O que eu penso e vejo, eu já vi na minha experiência, assim, que a vivência acadêmica, ela te ajuda a antecipar alguns caminhos de solução de problemas antes, ou ao invés de trabalhar ou atuar na tentativa e erro. Porque essa é uma forma de trabalhar também. É um método, tentativa e erro não deixa de ser um método. Mas, poxa, alguns erros têm custo, alto custo, né? Ou financeiro, ou de tempo, enfim. Então eu acho que o ensino, assim, o ensino formal, ele te ajuda a antecipar e a evitar esses erros desnecessários, tá? A maioria dos erros é um aprendizado, sei disso, mas, né, se tem tempo restrito, se tu tem dinheiro restrito, às vezes não errar é o melhor caminho. Então, eu acredito que a universidade ou qualquer curso promove isso no primeiro momento. Continuar se especializando é garantir que tu continue diminuindo essa chance ao erro desnecessário também, né? Então, eu não lembro quem é que falou, né? Quanto mais estudo, mais eu sei sobre uma coisa só. E essa é a lógica da academia, assim, de entrar na vida acadêmica, né? É continuar se especializando até ser referência num único tópico. E tá tudo bem, é assim que funciona mesmo. Mas, de novo, né, num país como o nosso, e a gente veio aí de uma desvalorização do ensino superior, assim, bem, bem grave, né? Escolher ou ter a oportunidade de entrar no mestrado e doutorado, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa chance. Nesse nível também, de continuar se especializando, eu também recomendo, mas eu sempre faço a pessoa refletir, eu peço para a pessoa refletir o que ela quer fazer com aquela titulação, né? Então, adquirir conhecimento lá como estudante de pós-graduação, mas beleza, tu tem ciência do que isso vai te demandar em termos de tempo, de dedicação, e o que vai gerar lá no final, se existe essa ciência ou se não tem essa ciência, né? Tem noção do quanto essa tua expectativa vai demorar para ser convertida entrando num curso de pós-graduação? Basicamente, eu estou falando de entender se quer fazer dinheiro numa outra titulação, seja mestrado ou doutorado, quer simplesmente aprender mais, que foi a minha porta de entrada, ou algum outro caminho, né?
E nesse sentido, o que eu recomendo para as pessoas que vêm me perguntar é pensar em si mesmo primeiro. Independente da empresa onde está ou da empresa onde queira estar. Eu acho que o esforço, né, que a gente faz, a dedicação que exige uma vida acadêmica, você tem que estar feliz e seguro contigo mesmo, sabe? Então, consciente da decisão que tu fez, consciente do quanto isso pode demorar para se converter em qualquer coisa, né? Eu diria que é uma atitude, entrar numa pós-graduação é uma atitude, num primeiro momento, egocêntrica, assim, e tá tudo bem, tá? Cara, eu quero saber mais, eu quero mostrar ou para minha família, ou como primeira pessoa da família que entrou numa pós-graduação, quero mostrar que é possível. Para mim, sempre essa deve ser a primeira reflexão. E lá dentro tu vai entender, assim, outros caminhos de atuação, outras possibilidades, mesmo com dificuldade, né, de trabalhar com pesquisa. Eu acho que um outro horizonte se abre e a pessoa tem que estar disponível a essa abertura. Tá? Estar consciente que isso pode vir antes, pode vir depois, pode demorar, pode não vir, né, numa conversão monetária. Essa é a reflexão que eu sempre promovo. Eu não me arrependo em nada de ter feito assim as escolhas que eu fiz de estudo. Hoje, se eu fosse voltar, né, se eu fosse fazer se eu fosse fazer uma outra pós-graduação, provavelmente eu pegaria uma área complementar, tipo economia, psicologia. E minhas 3 titulações são no design, sou feliz com isso, mas ficando mais velho, eu tenho um filho pequeno, estou vendo que outros campos de conhecimento poderiam te dar outra visão de mundo. Simplesmente isso. Mas, para acabar de um jeito mais filosófico, assim, eu acho que essa é a beleza da vida, assim, sabe? De ter que conviver com uma decisão e voltar atrás é impossível, mas, de novo, eu acho que, desse ponto de vista, se eu fosse fazer uma outra graduação ou qualquer pós-graduação, eu iria para uma área complementar ao design. Muito bom, essa sua resposta me deu até um gatilho sobre a pós que eu quero fazer. Porque eu tava pensando eu tava até focando, você vê, eu comecei a atuar com design em 2005, né? E eu não sou formado, né? Eu não tenho uma graduação. E aí eu senti essa necessidade há 2 anos atrás, quando eu quis fazer aquela pós da PUC. Aí eu até tentei fazer a pós da PUC lá, que tem o Norma lá, tal, que o pessoal divulga. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer essa pós, tal. Aí eu bati em questão, pô, eu não tenho diploma de faculdade, eu não posso. Eu até tentei comprar o curso apenas para assistir às aulas. Eu falei, cara, não quero nem ter o título de pós-graduado. Tem como eu fazer só para ter o conhecimento, as informações do que é passado aí? Aí falar, não, nem se você pagar, você tem que ter, né, por regras e tal, você tem que ter a graduação. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um EAD ali, que foi aí que eu comecei a fazer graduação. Fui lá, contratei o EAD, tal, tô no último semestre agora, na data que a gente tá gravando esse episódio. E aí, isso aí que você falou, pô, talvez fazer uma pós em uma outra área diferente do design. Eu sempre tive interesse por filosofia, psicologia. Talvez possa ser até que eu faça isso ao invés de fazer ali o da PUC. Até porque me falaram que o da PUC não é tão legal assim, apesar do peso dela, tem uns pontos negativos a respeito dela e tal. E aí já me desanimou um pouco. Então foi até bom não ter feito naquela época ali e feito com que eu fosse fazer uma graduação, tá vendo? É interessante os caminhos que as coisas acontecem na vida. Talvez agora você tenha mais consciência, tenha espaço para filosofar e incubar a ideia melhor antes de sair fazendo design. Né? E tem, com o teu tempo de vivência na área, mais essa graduação, talvez seja suficiente para esse momento, para o teu momento profissional agora, né? Então, uma pós complementar talvez alavanque tua carreira, enfim, tua vida pessoal de uma maneira como o design daqui a pouco pode deixar de fazer para ti, né? Exatamente, muito bom, cara. Obrigado, me deu esse gatilho aí. Eu acho que eu vou repensar, faz sentido para mim repensar sobre que pós eu irei fazer, mas também eu irei fazer só em 2024, porque a hora que eu terminar a graduação esse ano, eu quero dar uma descansada, porque eu vou falar para você, como você falou que tem filho pequeno também, eu tenho uma filha de 4 anos e a família é puxada, é correria, trabalho, podcast e tudo, então a gente tem que tirar um tempinho pra gente dar uma respirada também.
também e tudo mais. E eu tenho certeza que a pós ali vai ser puxada, vai ter que estudar mesmo, correr atrás, porque não é brincadeira, né? E, cara, uma outra questão. Nesse ano de 2023, muito explodiu aí a inteligência artificial e tudo. E até por conta disso, eu até recebi um e-mail lá da faculdade, onde os professores falou que estava desconsiderando muitas respostas das pessoas em perguntas dissertativas, porque a galera estava usando o chat GPT para responder as questões da faculdade, né? Por ser uma faculdade EAD ali, a galera estava usando da tecnologia e tal. Como é que você enxerga esse futuro da educação, relacionado com o design, é lógico, com esse boom da inteligência artificial que deu nesse ano de 2023, cara? Como é que você vê tudo isso, né? É claro que ali a faculdade usou essa questão de, a gente está desconsiderando aqui a galera que está respondendo baseado no chat GPT. Porque também, como eles vão identificar isso, não sei se joga no Google, sai buscando ou faz a mesma pergunta pro chat GPT, às vezes ele traz a mesma resposta e ele já vê, essa galera copiou e tal. Porque também é difícil às vezes conseguir identificar e tudo mais, mas tem uma forma que uma pessoa escreve e a outra ali também dá pra ir tendo isso. Mas brasileiro é brasileiro e você sabe que sempre dá um jeitinho ali de burlar, né? De quebrar esse sistema ali e conseguir tirar a nota. Principalmente a galera que não curte estudar mesmo e só vai por ir. Como é que você enxerga isso, cara? Você, como professor aí e tudo mais, como é que você vê esse futuro, esse presente aí também? Olha, não sou um grande estudioso da área, mas como bom designer, eu sou curioso, né? Então, já li bastante sobre, acompanho as discussões, da mesma forma que eu acompanhei blockchain e acompanho, mas vamos combinar que já deu uma resfriada no tópico. Da mesma forma que acompanhei metaverso, e vamos combinar que também deu uma resfriada no tópico, para não dizer outra coisa. Então, Lua, eu acho que, cara, como todas essas abordagens e tags, né, que estouram assim, o início é sedutor, né? O ser humano se interessa por novidade, assim. E eu acho que empreendedores, empresários, assim, C-levels, normalmente são seduzidos por esse tipo de coisa e trazem para suas empresas essa discussão e gera uma mobilização, assim, para ontem a empresa se conectar nesses temas. Então, eu acho que, às vezes, é um pouco precipitado, assim. É só ver, cara, eu acompanhei no Instagram, no LinkedIn, o número de cursos, curso em metaversos, cursos sobre metaverso, sumiram, né? Tudo isso para dizer que eu acho que a inteligência artificial, neste nível que ela está hoje, ela é uma ferramenta, e eu costumo usar uma analogia tosca sobre ferramenta, método e campo de conhecimento, assim, enfim, que é tu poder abrir um computador com uma chave Phillips, ou uma chave, né, tecnicamente desenvolvida para aquilo, ou uma faca de serrinha, que encaixa no mesmo parafuso. As duas coisas são ferramentas, sabe? Uma pode te machucar, a outra pode demorar mais tempo. Então, eu acredito que a inteligência artificial e essas plataformas aí, por enquanto, são ferramentas. E para a ferramenta performar bem, tem que ter uma pessoa que manuseie bem ela, né? Então, eu mexo bastante no chat GPT. Eu já identifiquei um padrão de estrutura de resposta. Então, tem uma intro, tem a resposta e tem um fechamento, direcionando para a pessoa perguntar mais ou aprofundar aquilo por outros meios. Então, essa é uma forma super fácil de ver quando uma resposta foi gerada artificialmente, né? Então, eu acredito que por trás da inteligência artificial, ou melhor, na interface, né, de interação com a inteligência artificial, a gente tem que ter pessoas que saibam o que estão fazendo. Entrar num DALL-E ou em qualquer outra plataforma de rede neural, né, para geração de imagens, também precisa brifar, né, para usar uma analogia nossa, brifar a plataforma com o que tu quer que apareça. Então, profundidade de campo, distorção da lente, se tem algum filtro na imagem. Quem não entende da coisa não vai saber o que perguntar, talvez possa descrever de um jeito tosco e vir com resultado. Essa semana, 3 dias atrás, eu fiz um teste no chat GPT para ele fazer um poema. Horrível poema, e olha que eu não tenho competência para jogar poemas assim, mas eu pedia para ele rimar as últimas palavras de cada verso, e ele não conseguia. Então, além de ter uma pessoa que manuseie corretamente a ferramenta, a gente ainda tem um gap criativo nessas ferramentas que é muito grande. Então, eu acho que ainda a gente não precisa se assustar assim, com a substituição de um chat GPT na nossa profissão, assim. Profissão criativa, tá? Se a gente for falar de gerar coisas que são técnicas ou que já são normatizadas, talvez ele tenha muito mais sucesso. E eu estou falando de especificação de um material, por exemplo, em relação à dureza, porque a gente tem
né, artigos que testaram dureza e resistência de materiais, enfim, ele vai buscar isso e aí já está definido, está normatizado. A criatividade eu acho que é mais nebulosa nesse sentido, então a gente pode ficar tranquilo, mas eu acho que essa ferramenta nos gera muitos atalhos, sabe? Então, mesmo fazer um mood board, por exemplo, que é uma coisa que gera tempo e às vezes tu não sabe onde buscar, talvez ela possa ajudar nessas etapas mais operacionais, que não tem tanto penso ou inteligência agregada, assim, criatividade agregada, e facilitar o nosso trabalho para aquilo que realmente interessa, né? Que é transformar um board um mood board num insight de projeto ou na tradução, né, de um projeto, enfim. Eu ainda sou um pouco cético. É interessante ver como, claro, que ela se aprimora, ela dobra de escala, ou não sei a que potência ela se eleva assim, em cada atualização, porque a gente que abastece ela também, né? Conforme a gente vai interagindo com a própria inteligência, conforme a gente vai interagindo com a própria rede, a gente está gerando insumos para ela ficar cada vez mais inteligente. Mas, nesse momento, essa é um pouco a minha visão. É uma ferramenta e a gente tem que saber direcionar essa ferramenta para nos atender. Sim, com certeza. Ela tem me ajudado também a gerar alguns materiais, assim, de estudos também, inclusive, e até para dar aula, assim, tipo, sobre determinados assuntos que eu tô usando ela como um Google avançado, sabe? Tipo, eu preciso saber alguma coisa de forma mais rápida, e aí eu vou perguntando, vai me trazendo resposta, onde, lógico, eu também tenho que filtrar e vou lá e confiro se realmente aquilo é aquilo que ela tá falando, porque ela também se baseia em informações passadas, e pode ser que ela traga informações erradas, porque a informação tá ali, tá na internet, não quer dizer que tá na internet é verdade. Né? Normalmente não é. Normalmente tem que desconfiar, porque as referências vão se perdendo, enfim. Isso é uma coisa que a academia tem, que é um rigor que muita gente acha chato, mas ainda funciona, né? Apesar de ser bem restritivo a entrada, que é a forma como os artigos eles são aprovados, a forma como a gente gera ciência de design ou de qualquer área ainda é bastante rigorosa, né? Então, tem uma avaliação por pares, tem uma conferência ali das referências que a pessoa usou, se são atualizadas. A gente já viu notícias, não vou fazer de conta que não existe, mas a gente já viu notícias de artigos científicos gerados por inteligência artificial e que foram aprovados em revistas científicas, que passam por revisão por pares e esses... Mas ainda tem um gate, sabe? Tem uma forma de barrar isso, a gente só tem que garantir que eles funcionem, né? Cara, e com tudo isso, com inteligência artificial, todos esses pontos que você falou sobre futuro, tendências e etc. Na sua visão, como que uma pessoa ali que tá tentando entrar no mercado de trabalho, tá buscando uma vaga, como é que ela pode se destacar agora em 2023 ou daqui pra frente com tanta concorrência, né? Porque se a gente pegar e olhar pra trás ali em 2020, parece que a concorrência era menor e até por isso que muitas empresas, por conta da alta demanda em produzir informação ali, em gerar soluções rápidas por conta de todo o cenário pandêmico que a gente estava vivendo, e ali tava, você trabalha ali naquela empresa, eu te dou 2-3 mil reais, vem trabalhar para mim aqui que eu tô precisando, e sem mesmo até analisar a competência daquela pessoa, se ela teria realmente capacidade para trazer soluções para aquilo que aquela empresa precisava, tava uma loucura assim, 2020 foi meio que desenfreado, isso pelo menos eu tive essa percepção. Se eu tiver errado, a galera me corrige aí e fala, não, você tá louco, não foi isso não, pode me corrigir, mas essa é a minha percepção a respeito de 2020. Parecia que estava assim. Só que agora, em 2023, por conta de muitas demissões, inclusive de empresas de tecnologias grandes ali, startups e etc., a concorrência parece que está mais acirrada. Como é que essa galera pode se destacar? Ou tem muita gente que pergunta, ainda vale a pena estudar design, entrar aí nesse mercado? Saturou, não saturou, assim, eu tenho uma resposta para mim, porque eu já vivi outras ondas relacionadas com tecnologias, né? Eu acredito que você também, então você também deve ter essa mesma visão, mas eu quero ouvir de você, como que esse profissional se destaca? Como é que essa pessoa corre atrás para atender a essas expectativas do que as empresas buscam hoje, até com relação ao que ela pode buscar na educação ali, além da faculdade, fazer esses outros cursos também. O que a pessoa faz, né? Como que ela faz também isso? Para estar um passo à frente de outras pessoas. Não que seja é até ruim falar assim, você vai concorrer com outra pessoa, mas infelizmente é assim. Você vai estar lá na vaga e você vai estar concorrendo, porque se tem uma vaga, tem 100, 200 pessoas querendo entrar, você está concorrendo com
com as outras pessoas ali, porque você também quer um lugar ali para trabalhar, para mostrar o seu trampo. Então, de certa forma, é uma concorrência, né? Então, como é que ela faz para ter esse destaque ali e a empresa olhar para ela e falar, não, vou chamar essa pessoa aqui porque ela tem esse ponto aqui que chama mais atenção e traz mais soluções pra gente aqui nesse momento? É quase a pergunta de $1 milhão, né? E sempre foi. Teve essa dúvida, assim. O que eu penso? Eu acho que eu acompanho bastante as discussões, né, no LinkedIn ali sobre os bootcamps, né? Tinha um ou outro no início que eram bem intencionados e depois, pelo volume de gente querendo entrar, acho que alguns perderam a mão, começaram a prometer coisas que não conseguiam cumprir. Mas tem um outro... deriva daí, né? Mas eu acho que tem outro problema que os cursos rápidos geraram, que é o padrão, o protocolo, assim, protocolar. Então, não é difícil passar pelos 100 designers, usando o número que tu fez aí, né, para 2 vagas. Não é difícil dar uma olhada em todos eles e enxergar em todos eles a mesma estrutura de portfólio, de apresentação de cases, com problema, o dor, com o benchmark, depois com os wireframes. Tem um padrão assim que eu vejo que os bootcamps ajudaram a construir. Juntando um outro lado, assim, que eu também sempre argumento, que o design pode ser uma área muito injusta, no sentido que normalmente o trabalho fala primeiro que a pessoa. O trabalho está no portfólio fala primeiro que a pessoa. E se esse trabalho, às vezes, ele não é interessante, ou não chama atenção, ou simplesmente ele não se destaca porque todo mundo faz igual, talvez a pessoa não tenha nem a chance de defender assim, a sua competência para aquela posição, outras nuances do trabalho, dos trabalhos que estão ali, que não ficam claras. Então, eu acho que essas coisas se complementam, assim. E a minha resposta nesse sentido seria sempre ficar de olho em como as pessoas estão se apresentando, estão se organizando. Eu também concordo, Luan, por pior que seja, assim, né, enxergar um colega, um amigo, às vezes, como concorrente, é isso que acontece, né? É numérico, assim, tem 2 vagas, tem 100 pessoas, existe uma concorrência ali. Então, olhar sempre, né, fazer benchmark em outros designers também, ao mesmo tempo que tu acompanha dos profissionais que estão no teu nível, como eles se apresentam, olhar para aqueles que já passaram por ali, né, ou que estão nas empresas que a pessoa gostaria de estar, ou estão em países que a pessoa gostaria de estar, e entender como essas pessoas se apresentam. Muito mais uma lógica de entender o que funciona em termos de estrutura e de conceito do que copiar e, senão, vira a mesma coisa, né? Todo mundo formatando seus cases da mesma maneira e aquilo para a pessoa recrutadora ou para a pessoa líder que vai selecionar o designer que aí vai olhar para o trabalho, aquilo vai virar paisagem, né? Então deixa de ser interessante e aí, puxa, talvez a escolha seja pelo menos pior e eu acho isso a pior coisa possível, assim, para se colocar sobre uma pessoa. Então, eu diria, para tentar resumir assim, cuidar da sua apresentação, tá? Seja do portfólio, seja dos posicionamentos que essa pessoa tem interagindo na comunidade, né? E tanto no presencial quanto no remoto, ali no LinkedIn. Então, cuidar como a pessoa se posiciona, né? Como você vai se posicionar em relação ao mercado, à comunidade, aos recrutadores. Eu acho que esse é o ponto, né? E entender que a nossa profissão, caso a pessoa esteja aplicando para qualquer posição que tenha um codinome design em algum ponto da descrição da cadeira, assim, vai precisar trabalhar o visual em algum momento. Seja na apresentação de um case, puxa, salta aos olhos, seja mostrando as habilidades do visual em outras mídias também, então com embalagem, com marca, com ilustração. Eu vejo dessa forma. Lembrando, né, que eu já tenho tempo de mercado aí, eu posso estar sendo também muito xiita, assim, em olhar para outras coisas, né, ou querer aplicar uma lente de como a gente avaliava designers antigamente para agora. Mas é essa forma que eu vejo, sabe? Que ainda chama atenção, é uma apresentação bem feita, e a apresentação não é só visual, é do discurso, da cultura que a pessoa demonstra ter e, obviamente, também da parte visual do seu trabalho, da sua trajetória, enfim. Uma recomendação nesse sentido, para quem está começando, são os fantasmas, né? Fantasmas são projetos que ninguém pediu e tu faz por conta própria para mostrar a tua habilidade em determinado campo, né? E
E na propaganda se faz muito isso, no design também. Então, às vezes, eu já vi pessoas com um case no portfólio, que ok, é muito bom, mas às vezes é uma posição de pleno, sênior, e eu acho insuficiente. Aí a pessoa vai dizer, poxa, mas esse é o único projeto que o NDA que eu assinei deixou eu mostrar. Mas isso não é desculpa, né? Pode então gerar uma série de outros projetos, assim, ou os fantasmas, ou então para parente, para a padaria da esquina. Acho que está sempre alguém disponível a mudar a sua identidade, mudar seu produto. Então, diria para cuidar da sua apresentação e da apresentação dos seus projetos. Muito bom, cara. Eu até gosto de falar pra galera se destacar de outras, assim como você falou, fazer pra padaria da esquina, pro mercadinho, pra ser real, porque aí ela vai ter problemas reais, que é o que acontece no dia a dia da empresa. Porque só fazer um fantasma onde você é dono do seu próprio produto que você tá criando é mais fácil tomar as decisões. E os maiores problemas que acontecem não é saber fazer aquela prototipagem no Figma, e sim como convencer o outro que você tá no caminho correto ali. Igor, muito obrigado aí pelo papo, cara. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo aqui tá curtindo também aí esse assunto. Mas se a gente ficar aqui, a gente faz um episódio aí de 50 mil horas, porque esse assunto a gente vai cavando e nunca tem fim, cara. Acredito que eu vou te chamar pra um próximo papo aí. Espero que você aceite também. Já fica aí o convite de bate-pronto aí pra não ter como você correr. E eu quero deixar agora o espaço aí pra você divulgar suas redes sociais, o que você quiser, pra quem te ouviu, tem alguma dúvida, quer trocar ideia contigo, quer te chamar aí pra um café virtual, não sei se você está disponível ou não, mas deixa aí suas redes sociais, divulga aí o que você quiser. Vamos lá. Cara, agradeço demais o convite. Falei que era uma responsabilidade grande dar continuidade aqui para o histórico de nomes da comunidade que já passaram no Papo de UX. Te dar os parabéns pelo belíssimo trabalho e doação, né, que tu faz aqui para manter um podcast ativo regularmente. É incrível assim o quanto a tua velocidade para gerar episódios novos. E, de fato, estou disponível para voltar, estou disponível para todo mundo que está ouvindo aí, quiser trocar uma ideia, marcar um café virtual ou presencial, também estou disponível. Acho que está todo mundo sedento assim, por interação humana, comigo não é diferente. Pode me achar no LinkedIn, Igor Casenotti, Igor Escalante Casenotti, põe lá Igor Casenotti, vai aparecer. Quero deixar também o contato aqui da minha linha de Toy Art, que foi lançada essa semana, aí, vou aproveitar para fazer jabá. No Instagram, @NascaToys, Nasca com Z no meio. Enfim, cara, acho que tá portas abertas, assim, para quem quiser conversar, sou super disponível, tô sempre vendo as redes ali, então respondo rápido e espero aí para quem está nos ouvindo que a gente consiga conversar, se encontrar em breve aí para ajudar a continuar fomentando, seja o caminho que for tomar a nossa área, a nossa comunidade de UX, que a gente possa ajudar a direcionar o que vai acontecer para coisas boas, né, para todo mundo, coisas que incluam cada vez mais pessoas nessa área que às vezes é bastante restritiva. Estou disponível para ajudar a fazer essa construção aí. Valeu demais, mano. Pô, valeu cara. Obrigado mesmo, Igor. Obrigado a todo mundo que tá aí nos ouvindo. Lembrando que temos o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link lá do nosso Instagram, @PapoDeUX. E para quem quiser me assistir, além de me ouvir aqui, você pode também buscar lá no YouTube por Semiose Podcast, que é o podcast lá que eu faço com meu amigo David Art. E quem quiser ouvir mais sobre este assunto de educação, design ou qualquer outro tema que você queira escutar por aqui no Papo de UX, pode mandar uma mensagem lá pra mim também no LinkedIn, Luan Mateus, ou também no Instagram, @Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.